Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Otávio Toledo, que para aqueles que ainda não sabem, é o meu nome. O vídeo de agora vai ser uma reação ao senhor Frederico Crepe, que também tem um canal aí que não é dos maiores, mas me parece que está crescendo, ao contrário do que acontece com a economia da Argentina. Vamos reagir a um vídeo dele intitulado "A economia da Argentina está acelerando para baixo". Então vamos ver do que se trata, vamos ver o que está acontecendo por lá. Mas antes, quero pedir a todos que curtam o vídeo se gostarem dele, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem com os amigos para trazer mais gente para a discussão e deixem seus comentários aqui embaixo. E se quiserem contribuir diretamente com o meu canal, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão no canto inferior direito da sua tela agora. Então, sem mais delongas, vamos começar. Bom, gente, quando eu fiz o meu último vídeo sobre a Argentina, eu destaquei a questão do FMI justamente porque tinha muita desinformação circulando. Para mim, o empréstimo do FMI ele é um sinal evidente de dificuldade, um indicativo claro de que o plano do Milei não está funcionando como alguns querem fazer parecer. Afinal, se o país ele estivesse indo bem, ele não precisava ter a necessidade ali de recorrer ao FMI para pegar dólar emprestado para pagar sua dívida externa. Mas foi exatamente isso que aconteceu. A Argentina ela fechou um empréstimo volumoso com o FMI para recompor as reservas internacionais e seguir segurando o câmbio, que, por sua vez, ajuda a segurar a inflação artificialmente. E aí, nessa semana, saiu um dado novo sobre o PIB da Argentina no primeiro trimestre de 2025, e mais uma vez tem gente tentando forçar uma narrativa que simplesmente não existe. O dado mostra um crescimento de 5,8% em relação ao mesmo trimestre de 2024, só que no primeiro trimestre de 2024 a Argentina tinha caído 5%. Ou seja, o que a gente está vendo é uma recuperação parcial de uma queda anterior. No saldo, a economia está 0,8% acima do ponto onde ela tinha despencado. E para quem não sabe, um crescimento de 0,8% é risível, é irrisório. E, como ele mesmo acabou de falar, esse crescimento está sendo segurado, está sendo mantido no lugar por artifícios. Mesmo assim, tem gente tratando esse crescimento como uma grande vitória, como um trunfo do plano do Milei, e o mais absurdo, estão comparando com o desempenho da economia brasileira. Isso, sinceramente, é passar vergonha. Como eu já tinha alertado, tinha gente pronta para esse papel, porque quem apresenta esse número de 5,8% de forma isolada, ou está sendo desonesto, ou realmente não está entendendo o que está falando. É só. E é por isso que a gente precisa estar sempre fazendo uma leitura correta e honesta desse tipo de situação, porque tem muita gente desonesta pela internet. E tem muita gente crédula que acaba acreditando nesse tipo de coisa. Fazer uma comparação correta. No dado trimestral, ou seja, comparando com o trimestre anterior, o crescimento da economia da Argentina foi de 0,8%. Enquanto isso, o Brasil ele cresceu 2,9% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, sendo que aquele trimestre já tinha sido um trimestre de crescimento e não de queda, como no caso do argentino. E na comparação com o trimestre imediatamente anterior, a economia brasileira cresceu 1,4%. Ou seja, em termos de crescimento econômico, o Brasil hoje está em uma situação claramente melhor do que a da Argentina. E não tem nem discussão aqui. E quem diz o contrário, repetindo esse dado aí dos 5,8% fora de contexto, está tentando vender uma ilusão, ou porque quer enganar, ou porque não sabe o que está falando. E aqui eu trago para vocês um exemplo em relação a isso, que é o do Poder 360, a manchete que eles divulgam essa notícia, que é PIB da Argentina acelera 0,8% no primeiro trimestre de 2025. E aí, logo embaixo você lê aqui, ó, representa queda de 0,6 ponto percentual ante o crescimento de 1,4 registrado nos 3 últimos meses de 2024. E eles inventaram agora um conceito da economia estar acelerando para baixo, né? É um conceito muito interessante, muito inovador do Poder 360. E aqui, gente, eu queria trazer alguns dados para a gente fazer uma avaliação mais concreta do cenário. E o primeiro dado, obviamente, é o da variação do PIB da Argentina em relação aos trimestres anteriores. Como vocês podem ver na tela, a economia da Argentina ela sofreu quedas significativas nos 2 primeiros trimestres de 2024, e aqui eu estou me referindo à variação trimestral, ou seja, em relação ao trimestre imediatamente anterior. No primeiro trimestre de 2024, por exemplo, a economia caiu 1,8% em relação ao último trimestre de 2023. E depois, no segundo trimestre, teve uma queda de 0,8% em relação ao primeiro trimestre. E aí, em seguida, a gente teve uma recuperação, teve um crescimento ali de 3,9% no terceiro trimestre e de 2,2% no quarto trimestre.
Agora, no primeiro trimestre de 2025, o crescimento foi de 0,8% em relação ao último trimestre de 2024. Ou seja, o crescimento até ele está existindo, isso é fato. E o crescimento ele está acontecendo. Mas isso depois de uma retração importante na economia. Isso é uma coisa que as pessoas não podem ignorar ou fingir que não aconteceu. E esse já é um primeiro ponto importante para a nossa reflexão. Como vocês estão vendo, a economia da Argentina está claramente desacelerando. Isso é uma tendência visível. E chega até a ser vergonhoso, ser patético ver órgãos da imprensa, como eu mostrei antes, anunciando que a economia da Argentina está acelerando a 0,8%. E aí, gente, vamos combinar, não vamos ser idiota, né? O uso das palavras ali importa. O termo acelera é uma tentativa deliberada de vender uma imagem positiva, de construir uma narrativa otimista. Mas a realidade que os dados estão mostrando é exatamente o oposto, é a desaceleração. E aí um outro dado importante que a gente precisa olhar é o da atividade econômica da Argentina. Eu fiz um compilado desse indicador desde dezembro de 2023 até março de 2025, justamente para acompanhar o desempenho da economia no período do governo Milei, e março é o último dado que tem disponível. Como vocês podem ver na tela, o que a gente tem é um processo de queda na atividade econômica no início do governo, depois você tem uma certa retomada, uma recuperação, e em março os dados apontam para uma retração da atividade econômica de novo. E aqui vale fazer um alerta. Muitos defensores do Milei continuam apostando na previsão do FMI, que estimava ali um crescimento de mais de 5% para a economia da Argentina em 2025, mas com esse desempenho do primeiro trimestre, já abaixo do esperado, essa previsão vai ter que ser revisada para baixo. Então, já fiquem com essa informação. A tendência é de revisão negativa das expectativas. E isso coloca mais um ponto de interrogação em cima desse suposto sucesso do plano econômico do Milei e, mais uma vez, uma previsão supostamente errada do FMI, né, gente? O outro dado que eu queria destacar para vocês é a taxa de desemprego na Argentina, que subiu e subiu bem. Quando a gente esse número é uma coisa que a gente não pode ignorar, porque esse número afeta diretamente as pessoas da classe trabalhadora, né? Literalmente, desemprego é uma das grandes ameaças que pairam por sobre as pessoas que trabalham. E o fato do desemprego estar crescendo, esse sim é um fator importante, porque esse é um fator que afeta diretamente as pessoas. E geralmente são as pessoas mais vulneráveis dentro da sociedade. Então, é um dado que a gente tem que ficar atento. A gente compara o último trimestre de 2024 com o primeiro trimestre de 2025, o aumento foi de 1,5 ponto percentual. E esse número já representa a maior taxa de desemprego registrada durante o governo Milei até agora. A taxa de desemprego ela vinha numa trajetória de alta, ela estava em 5,7 no terceiro trimestre de 2024, subiu para 6,4 no quarto trimestre, agora chegou a 7,9 no primeiro trimestre de 2025. Ou seja, o que esses dados mostram é que há uma tendência clara de deterioração no mercado de trabalho que reforça essa leitura de desaceleração econômica. Mesmo com a narrativa de recuperação que estão tentando empurrar, os dados revelam, né, ou uma narrativa de aceleração, né, os dados revelam um freio na atividade econômica, uma queda na geração de empregos e, consequente, também um aumento no desemprego, um indicador que não deixa margem para muita ilusão. E aí o único dado que a gente pode considerar relativamente positivo, e aqui eu... O problema maior do desemprego é que ele, quando ele cresce, isso normalmente está atrelado a uma queda da renda média do trabalhador. E com a queda da renda média, cai o consumo. Caindo o consumo, a economia desacelera. Ou seja, é um índice problemático por mais de um motivo. Eu coloco um asterisco bem grande nesse positivo, é o dado da inflação. Em maio, a inflação na Argentina ficou em 1,5%, que é um dos índices mais baixos registrados em muitos anos no país. E como vocês podem ver no gráfico que eu trouxe, desde dezembro de 2023, a trajetória tem sido de queda contínua. No primeiro mês do governo Milei, a inflação mensal bateu 25% e hoje esse número está em 1,5%. Esse dado tem sido usado por muita gente como prova de que o plano econômico está funcionando e tudo mais. Tem alguns mais entusiasmados aí que chegam ao ponto de chamar isso de milagre, como se fosse um feito excepcional e que isso daí é sustentável e tal. Mas é justamente aqui que entra o porém, esse asterisco que eu falei, ele é fundamental. Por que a inflação caiu nesse nível? E essa é a pergunta que precisa ser feita. E é aqui que a gente precisa fazer um debate mais estrutural, porque o problema é esse. Muitos pegam o número solto, jogam no ar, e dizem, olha lá, está funcionando, como se isso bastasse, como se não fosse preciso entender como que esse número foi alcançado e a que custo. E isso é algo que me incomoda profundamente. Eu já falei sobre isso antes, inclusive ao analisar
o dado do PIB. Existe uma prática recorrente de tirar número de contexto, como se a estatística falasse por si só para você camuflar ali certas questões. Só que o dado solto ele não explica nada. A Argentina, ela passou recentemente por um processo em que o governo acabou com o controle cambial que eles tinham, pelo menos em teoria. E aí o motivo disso é bastante direto. A Argentina, ela ficou sem dólar, as reservas internacionais do país elas caíram vertiginosamente a ponto deles não conseguirem honrar a dívida externa. E aí, desse cenário em frente, o governo ele teve que bater na porta do FMI, pedir socorro, e como acontece com qualquer empréstimo do fundo, o resgate veio acompanhado de uma série de exigências, entre elas a extinção do controle cambial que o governo argentino vinha praticando. Mas o que era esse controle cambial? A Argentina adotava um regime de câmbio fixo e o governo estipulava um valor para o dólar e mantinha esse valor usando as reservas internacionais. Ele intervia para poder manter esse valor baixo. E isso era feito para impedir que o dólar disparasse e a inflação disparasse junto com ele. Porque a inflação disparando, isso vai querer dizer que os preços de tudo, os preços generalizados vão subir. E quem vai ser mais prejudicado por isso? Justamente as pessoas que têm a menor capacidade de pagar. A economia da Argentina, como a de muitos países subdesenvolvidos, ela depende fortemente da importação de bens, insumos, que é em dólar. Quando o dólar sobe, os preços internos sobem junto e o resultado é um surto inflacionário. Esse sempre foi o grande gargalo da economia da Argentina, a escassez de dólar. E o controle cambial era uma forma de tentar administrar esse problema, ao menos no curto prazo. Só que chegou uma hora em que não havia mais dólar para segurar o câmbio. O governo já não tinha mais reserva para bancar essa artificialidade, aí a crise bateu na porta. Só que essa decisão de encerrar o controle cambial, ela não veio por convicção, ela veio por imposição. Foi uma das condições exigidas pelo FMI em troca do empréstimo. E por que o governo topou isso? Porque ele está tentando conter a inflação a qualquer custo, manter alguma aparência de estabilidade e preservar algum capital político para enfrentar uma eleição importante no segundo semestre, que é a eleição para o Congresso na Argentina. Só que aí entra uma série de outras questões que a gente precisa considerar. A primeira delas é que hoje a Argentina é, com folga, o país mais endividado com o FMI no mundo. Está na tela aí para vocês o top 10 dos países mais endividados com o FMI. E se você... E dá para ver que é por uma boa margem. O segundo mais endividado tem menos de 15 milhões. Não, 15 bilhões de dólares de dívida. A Argentina passa dos 60 bilhões. É um problema sério. Se vocês repararem, a Argentina lidera a lista com uma margem enorme. São 64 bilhões de dólares em dívida com o FMI. E aí vem o ponto crítico. O que o governo da Argentina está fazendo com esses dólares que eles pegaram emprestado? Ele está basicamente repetindo a mesma política de antes. Apesar do acordo com o FMI prever o fim das intervenções no câmbio, o governo do Milei tem atuado para manipular o valor do dólar no país. Ele está intervindo no mercado futuro e se utilizando dos próprios dólares que ele recebeu do FMI e está descumprindo uma das principais condições do empréstimo. O sistema atual da Argentina é um sistema do câmbio, né, um sistema de bandas cambiais no qual o dólar ele flutua dentro de um intervalo previamente definido. Só que na prática o governo vem forçando o câmbio a se manter artificialmente dentro de uma faixa ali mais baixa, atuando para poder garantir isso. E como se isso não fosse preocupante o suficiente, a Argentina está se endividando mais ainda em dólar para manter essa estratégia. Recentemente o país ele fechou um acordo com bancos para... E por que eles têm se endividado cada vez mais para manter essa estratégia? Porque o Milei é um belo de um populista. E ele quer dar a impressão de que ele está fazendo a economia argentina andar para poder se perpetuar no poder, se possível for. Mas, pelo que a gente está vendo, ele só está dando mais e mais corda para se enforcar depois. Pegar mais dólares emprestados. Até o momento eles conseguiram 2 bilhões de dólares, o que pode chegar a 7 bilhões com juros de 8,25% ao ano. É mais dívida externa, mais comprometimento futuro, mais pressão sobre a economia argentina, e tudo isso com um único objetivo: impedir uma disparada no câmbio agora, o que levaria a uma nova onda de inflação, que continua sendo o maior pesadelo da economia da Argentina. E o resultado disso tudo é que a Argentina está falhando em cumprir com as metas estabelecidas pelo próprio FMI, especialmente no que diz respeito às reservas internacionais líquidas. Se você acompanhar o gráfico que eu estou mostrando agora, vai ver essa linha azul que representa o volume de reservas líquidas, ou seja, o total que o país tem após descontar o endividamento em moeda externa. E o que o gráfico mostra é claro: a Argentina está muito abaixo da linha da meta que ela tinha que atingir de acordo com o Fundo Monetário Internacional.
e o FMI, inclusive, já precisou prorrogar por mais um mês o prazo que a Argentina tinha para cumprir essa meta. E aí, o que o governo está tentando fazer nesse momento? Ele está se endividando mais, buscando nova linha de crédito, novos empréstimos em dólar, para conseguir alcançar esses números exigidos pelo FMI. Ou seja, o que a gente está vendo é a formação de uma bola de neve, um problema sendo empurrado para frente sem resolução estrutural, baseado ali em mais endividamento, mais fragilidade externa, e é uma estratégia que vai se tornando cada vez mais insustentável. E ele provavelmente está fazendo isso porque ele quer empurrar esse problema mais e mais para frente, esperando que talvez ele exploda em cima de outro governo, que não o dele. O governo ele não consegue cumprir o que ele prometeu para o FMI, e ele recorre a mais dívida para tapar o buraco, mas o buraco só cresce. E aí, como vocês podem perceber, quando a gente olha para os dados, a situação econômica da Argentina está muito aquém do que estão tentando vender por aí. A economia da Argentina está claramente desacelerando, e se essa tendência não for revertida, o país corre o risco de não atingir a expectativa de crescimento prevista pelo FMI. Essa projeção aponta para um crescimento de acima de 5% em 2025, ela vai ter que ser revista para baixo. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ainda mais grave. O controle da inflação na Argentina hoje ele é feito de forma artificial. O governo está usando o dólar emprestado pelo FMI para manipular o câmbio, descumprindo, inclusive, o acordo com o FMI. Tudo isso às vésperas de uma eleição importante, inclusive com a leniência do FMI, que ideologicamente está próximo do governo. Ou seja, o único dado que está sendo vendido como supostamente positivo, que é a desaceleração da inflação, é, na verdade, fruto de uma intervenção direta do Estado sobre o mercado cambial. E o que torna isso ainda mais irônico é o fato de que esse controle cambial está sendo conduzido por um governo que se apresenta como libertário, como defensor do livre mercado e da não intervenção do Estado na economia. E tem mais. Esse primeiro semestre ele é historicamente um período em que a balança cambial argentina tende a ser mais favorável. É quando entra mais dólar por conta da safra, por conta de exportações, por conta de outros fatores sazonais. Mas depois disso, a conta corrente do país... E ele falou em safra porque a Argentina é um país agroexportador, assim como o Brasil. Na verdade, a dependência deles das agroexportações é até maior do que a nossa. Então, quando entra a safra, eles têm algo para vender, e quando eles têm algo para vender, quer dizer que tem a entrada de dólar na economia. Que mede essa diferença entre entrada e saída de dólar, ela inverte, ela fica negativa. E mesmo no momento teoricamente positivo, que é o atual, está saindo mais dólar do que está entrando. E a tendência até o final do ano é que essa pressão sobre o câmbio ela aumente mais. A Argentina, então, ela caminha para um cenário de maior pressão cambial no segundo semestre, ao mesmo tempo em que ela já está com dificuldade para cumprir as metas que ela acordou com o FMI por conta desse empréstimo. Então, isso significa que, se continuar nessa trajetória, corre um risco real de perder essas reservas, de terminar o ano com endividamento externo ainda maior do que aquele que começou, e aí tudo isso deixa bem claro que a gente está longe de uma experiência de sucesso econômico. E para encerrar, eu não poderia deixar de comentar a minha vergonha ao ver como que a imprensa brasileira trata esse assunto. Não tem análise crítica, não tem seriedade nenhuma. Não tem análise crítica nem seriedade. O que a imprensa brasileira tem é um patronato. Eles têm o pessoal de cima que tem os seus próprios interesses, e o interesse deles é pintar a Argentina como um caso de sucesso, não transmitir a informação mais fidedigna, e sim alimentar a narrativa que está de acordo com seus próprios interesses, porque os donos dos grandes veículos de mídia são burgueses, infelizmente. É assim que funciona na nossa sociedade. É só panfleto ideológico. O que existe ali é um esforço para vender uma propaganda, uma doutrina travestida de análise econômica. E aí, diante de um cenário tão alarmante, o que eles fazem é tentar pescar um ou outro número solto ali para pintar um quadro positivo onde simplesmente não existe. E às vezes eles até inventam um cenário positivo, mesmo que a contradição seja evidente. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar... Bom, aí está. Essa foi a análise do senhor Crepy, ou Crepy, não sei exatamente como se pronuncia, sobre o momento atual da economia argentina. O que vocês acharam da análise e dos meus comentários também? Escrevam aqui embaixo nos comentários do vídeo. Eu agradeço a todos por assistirem, peço que curtam, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos para trazer mais gente para a discussão, e se quiserem contribuir diretamente com o meu trabalho, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão na tela agora. Um grande abraço a todos, mais uma vez, obrigado por terem assistido, e vejo a todos novamente no próximo vídeo. Valeu!